Shalom, paz ao seu coração, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Muito bom dia. Que a presença do Senhor seja sobre o seu coração. Neste momento, louvado seja Deus. Que bom estarmos juntos aí para compartilharmos mais uma palavra, para termos mais um momento de oração. E queremos nesta manhã que o Senhor possa mais uma vez tomar lugar em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. Quero orar por você. Vamos começar essa live hoje fazendo uma oração. Hoje, dia 22 de setembro, eu quero que você seja muito bem-vindo e que nós possamos começar orando, falando com Deus e declarando a bênção, não é, sobre as nossas vidas. Pai eterno, Deus soberano, quero lhe agradecer por esta manhã. Hoje, ó Deus, terça-feira, dia 22 de setembro, Senhor Deus, temos a certeza de que o Senhor tem suprido todas as coisas sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que tem começado a obra sobre as nossas vidas, Ele é fiel, Ele é poderoso para completá-la. Que o Senhor possa estar conosco, o Senhor possa realmente ser muito bem-vindo em nossas vidas para, ó Deus, nos guiar, para fazer das nossas vidas o teu propósito, o teu querer. Senhor, abençoa mesmo as nossas vidas, nos guia, nos direcione, que a sua vontade seja plena em nossas vidas. Nós renunciamos às nossas vontades para que seja feita a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, queridos, que bom que você está por aí. Bom dia, Dercy, bom dia, Bia, bom dia, Valdirene, bom dia, Noêmia, minha mãe, bom dia, Carlinhos, bom dia, Marli, olha aí, a irmã Tereza, irmão João, bom dia, a cada um de vocês, Eliabe, a Jéssica, quanta galera bacana, olha que maravilha. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, porque senão aí não dá certo. Aí, maravilha, quanta gente bacana, maravilha de Deus. Sejam muito bem-vindos, E nós vamos compartilhar uma palavra, falar de Deus ao seu coração. Aliás, sempre falar de Deus, é muito gostoso. Bom dia, irmão João, seja bem-vindo, A todos, sejam bem-vindos. É muito bom sempre falar de Deus e quero dizer para você assim, Deus colocou uma palavra para mim trazer ao seu coração. Sempre nós oramos a Deus e pedimos um direcionamento para que possamos compartilhar uma palavra ao seu coração. E me chama muita atenção às vezes, sabe, as coisas que vão acontecendo, aqui a gente, todos que conhecem a igreja sabem que a gente tem o maior prazer, a maior alegria de servir. Para começar, nós colocamos um bebedouro de cara para fora, as torneirinhas para fora, para que todos bebam água, Quantas dificuldades a gente já teve com relação a isso, porque alguns, uma vez, o outro bebedouro roubaram a torneirinha, outros fizeram uma malandragem na torneirinha ali para jogar, esguinchar água na cara da pessoa, várias malandragens, mas a gente tem o maior prazer em servir, porque a gente sabe que a igreja ela nasceu para servir mesmo, Tornar o Evangelho do Senhor uma religião solitária é simplesmente falar de um Evangelho que não é vivo, Então, o Evangelho é isso mesmo, é comunitário. Mas, às vezes, a gente começa a ver que as pessoas elas são insensíveis. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta manhã. Essa insensibilidade, com relação ao coração das pessoas, partindo do ponto de abençoarmos tudo aquilo que o Senhor nos deu, abençoarmos a nossa cidade, abençoarmos a nossa nação. Eu me lembro que quando a minha mãe me colocou no primeiro ano, eu fui estudar numa escola que era uma escola católica, uma escola, sabe, com alguns costumes, de certa forma, muito bons, no sentido assim, você não entrava para a sala antes de cantar o hino, sabe, o hino nacional, às vezes o hino do Paraná, às vezes o hino de Baiti,
né? A gente não entrava para a sala sem estar ali, fazer fileiras, entrar todos em fileiras. Era muito bacana aquilo lá. Eu me lembro daquilo, sabe, com uma saudade tremenda, porque você tinha uma ordem, né? Uma ordem que é realmente particular, de onde existe todo um cuidado, né? Então eu me lembro muito disso. O que eu quero dizer para você? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas elas estão meio que sem medida, né? Aqui com relação, eu estou falando para você do bebedouro, queridos, às vezes a cada coisa que eles fazem ali no bebedouro, sabe, agora tem uma lanchonete por aqui e às vezes eu reparo aqui, às vezes eu vou caminhar. Ontem eu estava caminhando no local, num loteamento aí, queridos, a quantidade de litro, de caco de vidro, dá para lotar um tambor de 200 litros, a quantidade de litros. Eles vão, eles param o carro, eles ficam bebendo e eles jogam os litros nas beiras, sabe? Eles quebram no meio da rua, quebram no meio-fio. Tinha um muro assim que tinha um monte de litros em que eles jogam ali depois de beber. Aí eu me pergunto, eu falo assim, puxa vida, cadê a sensibilidade dessa geração? Eu já cansei de abrir o portão aqui da igreja e ter garrafas de cerveja na porta da igreja. Ontem até um locutor da cidade, vou dizer o nome dele, porque ele foi muito bem sucedido quando ele fez um comentário, não é, dizendo do respeito que as pessoas devem ter com as instituições religiosas, não é só a nossa, mas todas, né, o Juninho Queiroz, e ele fazia um adendo a isso, sabe, queridos, e aquilo tem batido no meu coração, essa sensibilidade que nós devemos ter. Porque as pessoas, sabe, elas fumam, elas jogam bituca na porta da igreja, bituca de cigarro. Quase todos os dias eu estou aqui catando, não gosto disso, sabe, e vou lá, cato, joga bituca fora, né, latinha de cerveja, vidros, né. Então eu me pergunto de onde vem essa insensibilidade. Só me resta o pensamento de que as pessoas cada vez elas estão mais distantes do propósito original. Sabe, do propósito de Deus, do propósito de sermos, sabe, organizados, de termos um Deus, de termos Deus como centro das nossas vidas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver a história de Neemias. Você deve conhecer muito bem a história de Neemias, e Neemias era um copeiro do rei. Neemias ele tinha uma função muito seleta. Né? Alguém pode dizer, ele era só um copeiro, mas o copeiro era uma pessoa de uma extrema confiança do rei. O rei, ele só provava, né, o vinho, ele só tomava o vinho, ele só comia a comida que estava posta se o copeiro estivesse presente, se o copeiro certificasse o rei que podia comer, que aquela comida era perfeita, quer dizer, e há todo um cuidado, há todo, sabe, uma reverência que o copeiro tinha, inclusive a intimidade do copeiro. Há coisas que só o rei e o copeiro sabia, porque o copeiro estava ali e ele sabia de segredos do rei. Mas muito bem, o que eu quero dizer para você não é nem tão somente isso, é que nós vamos ver que o copeiro que estava ali ao lado do rei era Neemias, e Neemias era judeu, e Neemias ele teve uma preocupação com a sua nação, e ele vai perguntar, no capítulo 1 você vai ver que ele vai dizer assim, veio Anani, um dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém foi fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu. Olha para você ver a preocupação de Neemias. Neemias pergunta a respeito do seu povo, ele recebe então de Anani ali a informação que os seus irmãos saíram do cativeiro, mas a situação deles não é boa, a situação é de miséria, a situação é de desdeixo, a situação da cidade é uma cidade depredada, quebrada. Neemias, ele aqui no versículo 4,
ele vai dizer assim, Neemias 1:4, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E Neemias dizia: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos a ouvir a oração. E ele continua. Ele vai continuar orando a Deus, dizendo: Senhor, lembra-te, pois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, vós transgredireis e vós espalhareis entre o povo. E ele começou a orar, porque ele se preocupou muito com relação ao seu povo. Neemias aqui, ele pergunta a Anani: como estão os judeus? Havia tido o cativeiro, e o cativeiro já tinha estourado, e agora Neemias se preocupa com o povo. É isso que eu quero falar com você. Queridos, eu sei que às vezes parece redundante, a gente sempre fala disso, mas os últimos dias da igreja na terra têm se tornado dias difíceis. Eu tenho pregado para a igreja uma temática que é assim: nos últimos dias, cada vez mais vai se tornar mais difícil para a igreja. A igreja é perseguida e ela será muito mais perseguida ainda, a ponto que se aproxima a grande tribulação, sabe? A igreja, ela será perseguida. É muito bom abrir um aspas aqui, de que assim, nós falamos de final do tempo, do arrebatamento, e quando a gente fala disso, isso está trazendo, precisa trazer uma esperança para a igreja, não desesperança. Guarda isso no seu coração. Quando falamos de final dos tempos, o propósito de, Paulo advertir a carta que estava em Tessalônica, é de que Paulo estava reanimando a igreja com relação à volta do Senhor. E esse reanimar é do tipo: queridos, vamos trabalhar, vamos falar do amor de Cristo. É mais do que nunca, hora de falarmos do amor de Cristo. Não é hora de parar. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim: ah, Jesus está voltando, então eu vou parar. Não tem que parar com nada. Nós temos que continuar, não temos que desanimar. Sabe, porque Jesus está voltando, então vamos dar uma parada? Não. E muito menos se frustrar. Queridos, eu já tenho meus 45 anos, vou fazer agora dia 7 de outubro, guarde essa data. Quem sabe nessa data Deus possa tocar no seu coração para fazer um grande presente para mim. Quem sabe uma caminhonete 4x4, estou sonhando com esse propósito. Vai que Deus toca no teu coração. Mas vou fazer 45 anos agora e eu ouço falar da volta de Cristo desde que eu sou piá. Você entendeu? E eu não desanimei ainda. Então, o falar da volta de Cristo não pode gerar dentro de você, um sentimento de: ah, Jesus está voltando, então agora eu vou parar, eu vou diminuir o fluxo. Não, continua tudo. É mais do que tempo de nós falarmos da volta de Cristo, mas falarmos do amor de Cristo para todas as pessoas. Não desanime, não pare, não olhe para trás e não deixe esse assunto se frustrar na sua mente. Porque algumas pessoas, e o diabo vai trabalhar muito nessa temática do tipo assim: olha, há muito tempo Jesus está voltando. Ei, para muita gente Jesus está voltando. Essa semana passada para cá eu já fiz 2 ofícios fúnebres. Ontem às 15 horas eu fiz um ofício fúnebre da nossa querida Luciana. Então, queridos, a vida é assim. Para alguns já está apitando o último dia. Então, assim, é hora de continuarmos e de criarmos experiência e também esperança. Fecha aspas. Queridos, é muito interessante nós olharmos para tudo isso e entender que nós precisamos, nos últimos dias, tomarmos mais cuidado com a igreja. Ela está sendo perseguida e vai ser muito perseguida no final dos tempos. Ei, a família, eu não preciso contar a historinha para você aqui e dizer que a família está sendo perseguida. A família está sendo muito perseguida. Quando eu digo família, é as estruturas, é os princípios da família. Quando eu digo igreja, é os princípios da igreja. Está entendendo? E, em terceiro lugar, eu queria dizer para você uma coisa que está sendo
perseguido e vai ser muito perseguido é a questão do nosso patriotismo, sabe, o nosso amor à nação, porque quem não aprende a amar a cidade que você mora, você não vai amar a tua nação e você não vai amar a tua nação, sabe, espiritual, ou seja, Jerusalém. Você nunca vai olhar para Israel com bons olhos. Irmãos, o patriotismo é uma coisa que tem sido investida, sabe, de Satanás. Ele quer de todas as formas fazer com que as pessoas sejam realmente descuidadas com isso. Neemias nos passa uma medida de que nós devemos nos preocupar. Veja que o rei, ele vai observar Neemias. Eu contei para você ainda há pouco que Neemias era chegado do rei, porque ele era o copeiro. E Neemias tanto observava o rei, como o rei observava o copeiro, que era Neemias. E o rei parou e ele observou, falou: ô Neemias, eu estou vendo que você não está bem. Eu estou vendo que o teu semblante caiu. Eu estou vendo que alguma coisa não está legal com você, Neemias. Conta para mim. E você vai ver na narrativa do capítulo 2 de Neemias, que o rei, ele observa Neemias e fala assim: por que está triste? E Neemias então, ele vai dizer: ó rei, como posso eu estar feliz sabendo que o meu povo está perecendo, está em ruína, está em miséria? O rei disse: olha, sabe, Neemias, o seu povo está passando por dificuldade. Neemias se preocupa com o seu povo. Queridos, é tempo de nós orarmos pela nossa, sabe, cidade. Eu sou natural de Baiti, mas irmãos, eu oro dia e noite por Santo Antônio da Platina como se eu tivesse nascido aqui. Sabe, amo a cidade, não no sentido de que amo a cidade do tipo de idolatrar, não. Amo a minha terra natal, mas amo Santo Antônio da Platina e entendo que a minha vida aqui é para realmente marcar a história dessa cidade. Eu não posso passar por aqui e não abençoar essa cidade. Então, queridos, ame a sua cidade, ame, sabe, a sua nação, honre a bandeira do teu país, seja patriota, ore pela tua nação todos os dias, não deseje o mal. Dias atrás eu vi, sabe, alguns comentários com relação a políticos que estavam com Covid e alguns dizendo: tomara que morra, tomara que morra. Queridos, que coração maligno uma pessoa desejar o mal da outra nesse porte. Sabe, às vezes as pessoas, elas usam a política por uma politicagem maligna. Existe política, a política existe em todos os lugares, existe, a política é boa, ela é boa na sua essência. Mas quando ela é distorcida, quando ela tem propósitos negativos, ela se torna maligna. A política é boa, pessoas, elas, sem dúvida, elas foram levantadas, sabe, para haver uma competitividade, o melhor vai ganhar, vai governar, mas nós não podemos distorcer isso e levarmos para um partidarismo diabólico, em que às vezes nós estamos até torcendo para um, sabe, morrer, para um pegar uma doença mortal e morrer. Parece que nós estamos infectados com a doença da novela. Você já viu como que é a novela, não é? Você está lá e de repente você se pega torcendo para o bandido, torcendo para o adúltero, torcendo para o maldizente, né? Você está torcendo, quando você se pega em si, você fala: o que eu estou fazendo? Eu estou torcendo para o cara matar o outro, eu estou torcendo para o cara pegar a mulher do outro. Querido, é uma maledicência terrível. Nós precisamos nos policiar na nossa mente. Aonde está a minha mente? Eu preciso entender que eu sou o sal desta terra. Eu preciso provocar sabor nesta terra. O Senhor me colocou nesta terra para ser uma luz, sabe, que clareia sobre o monte, sobre essa terra. Nós somos o sal dessa nação. A igreja do Senhor é o sal dessa nação. E se a igreja do Senhor não clamar por essa nação, não clamar pelas queimadas no Pantanal, no Amazonas, não clamar pela malignidade, não clamar, sabe, pelo pecado, você liga o jornal e você vai ver do tipo assim: o filho, sabe, arquiteta um plano para matar o pai e a mãe e mata. Por causa, agora essa semana deu de novo. Sabe, os filhos arquitetaram um projeto e mataram os pais por causa da herança. Por causa da herança. Olha que absurdo.
cada vez pior. No jornal, esses 15 dias atrás, estava dando da mãe, bateu na cara do filho, jogou ele para fora da porta, com 2 anos de idade, e disse: vai viver a sua vida, e eu não vou cuidar de você. Como pode uma mãe jogar um filho aos 2 anos de idade para fora, e o menino berrando lá fora, dizendo: mãe, mãe, o guri nem está entendendo, é inocente. Irmão, que malignidade, que geração é essa? Que crise é essa que nós vivemos de identidade, de cultura? Sabe, o problema, irmãos, não está em outra coisa, não ser na nossa cultura, a cultura que está sendo impregnada dentro de nós. A cultura que deve nos dominar é a cultura do reino de Deus. É a cultura do reino de Deus, não a cultura desse mundo. Não é a cultura do favoritismo, não é a cultura do egoísmo, não é a cultura da malignidade. Não, a cultura que deve me governar é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é a cultura de Neemias, aonde ele ora pela sua nação, aonde ele chora pelo seu povo. Ele se condói pelo seu povo, a ponto do rei dizer: ei, Neemias, por que está assim? Queridos, é dias de nós nos levantarmos em oração pela nação, em oração pela igreja, em oração pela família, em oração pelos políticos. Não é hora de nós tomarmos um partido e falar: não, eu estou desse lado e o resto que se exploda. Não, irmãos. Eu escolhi um partido para mim, do qual eu não abro mão. O meu partido é Jesus Cristo, eu estou desse lado, e o Jesus que eu sirvo me diz que eu devo abençoar a minha nação, me diz que eu devo ser temente, me diz que eu devo respeitar todas as religiões, me diz que eu devo, catar um papelzinho na rua quando cai a religião que eu sirvo, ou seja, a cultura que está no meu coração sendo reconstruída, é a cultura de que eu devo parar para que a senhora passe na frente do carro, não meter o dedo na buzina e falar: velha maluca, sai da frente. Irmãos, tem gente que é absurdo, parece até brincadeira, mas, irmãos, a cultura que nós vivemos é a cultura de dar a vez para que o outro seja feliz no nosso lugar também. Irmãos, há um tempo que nós devemos nos despertar para que possamos realmente sermos um pouquinho mais cuidadosos com relação ao nosso patriotismo, orar pela nossa nação todos os dias, orar pelos políticos, sim, todos os dias, orar por Israel todos os dias, para que as misericórdias do Senhor sejam renovadas sobre a nossa vida todos os dias. Amém? Ontem eu falei para você de que a cada manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre as nossas vidas. Que você seja patriota, que você se lembre que essa nação, ela só está em pé porque existe um povo que é sal, que é luz, existe um povo que realmente não se mistura com as trevas, existe um povo de princípios. Eu queria que você orasse pela sua nação, queria que você amasse a sua nação, a sua cidade, profetizasse todo dia que você andar pela cidade, entrar pelos trevos, você levante a sua mão e declare: Jesus é Senhor dessa cidade, seja Santo Antônio e Baiti, seja Prudente, seja São Paulo, Curitiba, Londrina, aonde você passar, levante a sua mão. Você é profeta de Deus, Deus vai fazer certamente aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Deus tem compromisso com isso. Você foi colocado como profeta, como instrumento de Deus, então executa esse ministério aí. Amém? Se você está comigo, eu queria que você, postasse aí sobre a nossa nação, diga alguma coisa sobre a nossa nação, ore pela nação. Eu amo a minha nação, eu amo Jerusalém, eu amo Israel. Nós temos que ser um pouquinho mais patriotas, nós temos que ser um pouquinho mais respeitadores, não é badernarmos com tudo. Eu sei que o mundo está assim, mas nós somos a cultura dos céus, morando aqui nessa terra, de um tempo provisório. Logo nos mudaremos para a mansão eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Logo, se isso demorar, mesmo assim eu não perderei a minha esperança. Louvado seja Deus. Quero orar por você
Muito legal você estar aqui até agora, né? Lá Carlópolis está conosco, né? Alguns eu já citei o nome, né? O Washington entrou por aí, Kleber entrou por aí também, seja muito bem-vindo, Edilane, galera tá conosco, Valdineia, né? Muito bom dia, que o Senhor possa abençoar demais esse dia. E lembre-se, o Senhor nos colocou para tornar essa cidade um pouquinho mais abençoada, tá bom? É hora, e é muito hora, sabe? Eu sei que de aqui para novembro muita gente vai tomar um partido, muita gente vai dizer assim: ah, eu sou de A, de B, de C, de D. Aqui nós temos 4 ou 5 candidatos a prefeito, e é hora de muita gente falar: ah, eu sou de fulano, e aí torcer realmente por aquele. Eu sei que é hora das campanhas começarem a acontecer, e essa hora é muito boa, porque as pessoas vão demonstrar, sabe, os seus planos, projetos para a cidade. É hora de ouvir, mas é muito bem lembrado, hora de nós orarmos por aquele que vai assumir, sabe, a prefeitura, por aquele que vai assumir a Câmara de Vereadores. É hora de nós nos colocarmos em oração e dizermos: Senhor, dá sabedoria para que a igreja saiba votar, dá sabedoria para que o município saiba votar. Senhor, não permita que as trevas imperem nesse momento e que entre qualquer um lá. Senhor, dá-nos sabedoria. Queridos, é tempo de nós darmos as mãos. Está começando um tempo agora, não estou falando mal de ninguém, você tem que ter um candidato sim, você tem que torcer por alguém sim, mas detalhe, acima de tudo, você tem que buscar a Deus. Neemias era um patriota. Todo judeu, ele é extremamente patriota. Um judeu, ele topa de morrer pela sua nação. Ele topa de morrer, ele nasce já incutido na cultura dele ser patriota, sabe, ser reverente, ser, sabe, complacente com os seus, sabe, ali companheiros, né? Então, queridos, é tempo de nós, sabe, nos colocarmos nessa posição. É tempo de nós orarmos muito pela política que está se aproximando, a campanha e possivelmente a eleição. Aquele que vai entrar, eu profetizo, queridos, quem vai assumir a prefeitura, não estou dizendo nome, quem vai assumir a prefeitura, quem vai assumir a presidência da Câmara de Vereadores, e os vereadores, eles serão colocados nessa cidade segundo a vontade de Deus. Eu profetizo, nenhum dos vereadores e nenhum prefeito da nossa cidade vai entrar de forma, sabe, a arrombar a porta. Eu profetizo que porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Queridos, essa campanha está nas nossas mãos, nas mãos da igreja. Quando a igreja se unir e dizer: Senhor, coloca aquele que tu preparaste, Deus vai fazer isso, amém? E certamente aquele que é mais temente, aquele que é mais prudente, aquele que tem o reino de Deus no coração, estou dizendo dos candidatos, esse vai, sabe, prevalecer, porque a vontade do Senhor sempre prevalece, amém? Amor a nossa cidade e a nossa nação. Vamos orar? Que o Senhor Jesus possa estar nos acolhendo neste momento, ouvindo a nossa oração, nosso clamor, a nossa palavra com relação à bênção ao nosso município, nação. Quero que o Senhor, ó Deus, converta o coração de muitos, ó Deus, aqueles que às vezes somente badernam, somente fazem vandalismo, somente, Senhor Deus, depredam, destrói, Senhor Deus, as coisas, Senhor Deus, que estão à sua volta, muitas das vezes para servir, Senhor Deus, pessoas que às vezes têm um espírito, Senhor Deus, violento, agressivo, destruidor. Senhor Deus, nós queremos te pedir, levanta uma geração de pessoas, ó Deus, favoráveis, pessoas abençoadoras, pessoas que topam, Senhor Deus, reconstruir o que está quebrado, pessoas que tenham projetos para a nossa cidade, nação. Senhor, nós abençoamos neste momento a cidade de Santo Antônio da Platina, a cidade de Carlópolis, a cidade de Jundiaí, de Baiti, de Figueira, os confins da terra. Nós abençoamos, Senhor Deus, a nossa nação, abençoamos Jerusalém. Deus, nós oramos neste momento para que o Senhor resgate em nosso coração, como foi em Neemias, resgate, Senhor Deus,
um coração patriota, um coração comprometido, Senhor Deus, com o seu povo. Eu oro, peço a bênção do Senhor, abençoe as empresas, os negócios, a família, abençoe os jovens, abençoe, Senhor Deus, todo pai de família, mãe de família, aqueles que estão no leito. Senhor, envia cura, envia um milagre sobre a vida deles, que haja, Senhor Deus, sinais de libertação, de cura, de salvação, sinais, Senhor Deus, de operação de milagres do Senhor no meio do seu povo. Tenho clamado por sinais e eu creio que tu nos darás sinais no meio do nosso povo, no meio dessa cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Um ótimo dia, que Deus abençoe sua vida, a empresa, tudo que você faz, em nome de Jesus. Fica com Deus, amanhã, 7h25 de novo.